Boa noite aí para todos. Satisfação iniciarmos aí esse webinário de seminários do PPGTA nessa versão 2025. Nós vamos ter 15 webinários, né? 15 seminários online. E o primeiro a gente agradece a participação aí, a parceria do professor Jamil, lá da Universidade de São Paulo, lá em São Carlos. A gente vai fazer a apresentação aí, tá? Pode apresentar. Ok, boa noite. Eu sou a discente Ana Luísa Lorenzon, do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Ambiental, pelo UFR, né, Rondonópolis. Eu vou apresentar, então, o nosso palestrante de hoje, que é o professor Dr. Jamil Alexandre Ayashi Anashi. Ele atua nas áreas de engenharia e ciências ambientais, né, com ênfase em hidrologia, águas subterrâneas e recursos hídricos. Atualmente é professor do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, né, a USP. Ele exerceu as funções de professor de Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos, né, da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, no ano de 2019. Professor contratado do Departamento de Hidráulica e Saneamento da USP em 2019 também, e pós-doutorando no mesmo departamento. Ele, na graduação, ele atuou, né, nos cursos de Engenharia Ambiental e Civil, nas disciplinas ligadas à área de Hidrologia e Recursos Hídricos. E na pós-graduação é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento da USP. Ele desenvolve pesquisas nos seguintes temas: hidrologia experimental, ecohidrologia, águas subterrâneas, erosão do solo e modelagem computacional em recursos hídricos. É doutor em engenharia hidráulica e saneamento pela Escola de São Carlos, da Universidade de São Paulo, em 2017. Foi coordenador do Laboratório de Águas Subterrâneas e Áreas Contaminadas. Também trabalha na linha de pesquisa Balanço Hídrico e Erosão do Solo no Laboratório de Hidráulica Computacional. É mestre na área de concentração de saneamento ambiental e recursos hídricos, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2014. Também é graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2011, com período sanduíche no Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal. Hoje ele vai trazer a temática do seminário sobre avanços em múltiplas estratégias para melhor compreensão dos fluxos de vapor de água e gases de efeito estufa em coberturas do solo, contrastante em ambientes tropicais. Então, é isso, né? Qualquer dúvida já foi citada no final da apresentação, chat ou perguntas, e depois eu vou disponibilizar a chamada. Obrigada. Pode, professor, obrigada. Muito obrigado, Ana Luísa, demais colegas. Eu fico muito honrado, né, de participar aqui do seminário de vocês, né? Então, desde já eu agradeço o convite, né, da professora Camila Mioto e do professor Luiz Otávio, né, para estar aqui junto. E, bom, eu separei aqui uma apresentação do que a gente está começando a desenvolver aqui em São Carlos, no âmbito da pós-graduação. Então, é uma parte de um grande projeto de pesquisa, que aqui no estado de São Paulo a gente tem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, e ela financia, né, projetos de pesquisa em diferentes tamanhos de projeto. Então, isso que eu vou apresentar para vocês é uma parte de um projeto chamado temático, que é um projeto que envolve mais de uma instituição. Então, a gente tem, além da USP, da Escola de Engenharia de São Carlos, que é parte da USP, a gente tem colegas da UFSCar, colegas da própria UFMS, que é o meu antigo vínculo, e colegas de outras unidades da USP, de universidades também da região Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E a ideia desses projetos é que a gente tem aí um período de 5 ou 6 anos de investimento, né, na formação de estudantes e também no desenvolvimento científico, tecnológico da área. Eu separei aqui, então, para falar, né, sobre o tema, né, dessa questão das múltiplas estratégias para entender a questão da evapotranspiração, né, que eu
traduzir para vapor d'água, mas a gente vai estudar evapotranspiração e gases de efeito estufa em coberturas do solo diferentes, que contrastam, né, usos agrícolas, usos não agrícolas, coberturas naturais, no ambiente tropical, especificamente no bioma cerrado, que é onde a gente está. E aí é interessante porque nós, no Centro-Oeste, a gente tem nessa questão do cerrado muito forte, então achei interessante trazer esse tema aqui para nós. Então, a agenda aqui nossa é dividida em 6 partes, né? Eu vou apresentar a introdução, as questões científicas, os métodos, os resultados esperados, porque, como eu disse, é um projeto que vai estar sendo desenvolvido, então a gente ainda vai ter mais 5 anos pela frente. Resultados parciais, que nós já tivemos também de auxílios anteriores dentro dessa temática, e aí o time que nos ajuda, né? Bom, a ideia, né, mostrando aqui, só para dar uma incentivada, a gente tem os ecossistemas, por exemplo, naturais, a gente tem 2 situações bastante distintas, né, ao longo do ano, principalmente em áreas ripárias, né, mas, enfim, dentro de uma bacia hidrográfica, por exemplo, a gente tem situações de solo não saturado, que são as condições aeróbicas aqui em cima, e condições de solo saturado. Do lado esquerdo da tela, a gente vê resultados de medidas diretas do que a gente chama de balanço de carbono, né, o sequestro e emissão de carbono. Então, a gente vê que existe um sequestro maior de carbono nos ambientes aeróbicos, porque nos ambientes anaeróbicos a gente tem, assim, uma maior degradação da matéria orgânica e, consequentemente, maior emissão de carbono, né, por metano e outros gases, mas muito por conta da decomposição, né, causada pela anaerobiose. E projeções futuras mostram que, dependendo da idade da área úmida, isso pode mudar. Então, a gente começou a tentar perceber, né, como essa questão, né, de saturação do solo pode governar a questão, né, do ciclo do carbono. Então, será que com mais ou menos água no solo a gente pode eventualmente controlar, né? E aí também depende da cobertura vegetal que a gente tem em cima, se é uma cobertura natural ou se porventura for uma cobertura agrícola, como é que esse ciclo vai se comportar. E é interessante a gente estudar, por exemplo, o Cerrado, porque na região que nós estamos aqui no estado de São Paulo, que é a região central do estado de São Paulo, que é a parte sul do bioma Cerrado, ele, na sua forma natural, é praticamente inexistente, né, devido à ocupação. Então, é importante a gente entender, né, como é que ele funciona. É interessante também lembrar, né, que a gente está falando da questão, né, de conservação de áreas úmidas ou de áreas naturais, não necessariamente úmidas, né, pode ser uma área de vegetação nativa em regiões mais elevadas, mas, enfim. É importante a gente lembrar que, né, a gente tem uma demanda crescente de alimento. Então, eu falo aqui para um público, né, que está bastante ligado a essa questão, né, que é a Universidade Federal de Rondonópolis, né, está num polo produtivo. Então, é interessante a gente trazer esse contexto, essa necessidade e a vocação do nosso país nessa questão de produção de alimentos. E a gente, né, acaba tendo essa responsabilidade global, né, para o desenvolvimento. Mas, assim, a gente também, né, falou de gases de efeito estufa, daí é impossível a gente não falar de mudanças climáticas. A gente não pode deixar de olhar para a questão da dinâmica do clima, né, aumento ou diminuição das chuvas, aumento da temperatura. Isso pode modificar os processos evapotranspirativos, por exemplo, né, os processos hidrológicos, e também a disponibilidade hídrica, afetando diretamente a produção. Então, como é que a gente consegue controlar, né, o grau, né, de impacto das mudanças climáticas? A gente sabe que o mecanismo é através da redução das emissões. Isso já está mais do que provado. E aí mas a gente também tem a demanda por alimento. Então, vamos tentar consorciar tudo isso. Então, para isso é importante dados empíricos, né, medir, entender como é que funcionam os ecossistemas e os sistemas agrícolas.
muito porque a causa, né, das mudanças climáticas está no aumento, né, da emissão dos gases de efeito estufa, metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, entre outros. E o ambiente tropical que nós estudamos é o bioma cerrado, que a gente tem lá no lado esquerdo a sua extensão original. Alguns autores divergem dessa extensão, né, o polígono do IBGE é um pouco diferente desse que a gente utiliza, que é uma versão um pouco mais global, mais restritiva, mas é mais ou menos a mesma coisa. Mas a gente vê, né, principalmente onde a gente estuda, que é praticamente raro encontrar, né, um grande pedaço de cerrado ainda no seu estado natural. Por isso, o nosso grande interesse em estudar ambientes, né, contrastantes, coberturas naturais e coberturas não naturais dentro do bioma cerrado. Aí, né, vocês já devem também estar contextualizados com essa questão, né, das fitofisionomias do bioma cerrado, né, que vai desde matas de galeria, formações florestais, até formações mais campestres, passando por formações savânicas, de densidade mais mediana, dependendo aí, lógico, da disponibilidade hídrica, altitude, solos, etc. E olhando para o Cerrado, no quesito mudanças climáticas, a gente tem aqui um balanço hídrico simples, né, precipitação menos evapotranspiração, né, precipitação principal entrada de água, evapor principal saída, o retorno da água para a atmosfera, e quando esse balanço é negativo, a gente pode ter, né, uma seca. E aí a gente vê que a região do Mato Piba, né, no nordeste do Cerrado, ali Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, a situação é mais crítica, né, no clima projetado, né, considerando um grau de emissões mais elevado. Então, é importante a gente, né, entender a consequência, né, do que pode acontecer com as mudanças climáticas, mas o que esse projeto tem, que é diferente dessas projeções e, enfim, de grande escala, é que nós estamos tentando verificar mecanismos de causa e aí tentar propor soluções. Porque é lógico que é importante a gente saber as consequências para a questão de adaptação e resiliência, né, para a gente conseguir, enfim, saber onde vai ser mais afetado para tomar a decisão, mas uma outra forma é também adotar a cultura da prevenção, e nenhuma das duas coisas sozinhas vai funcionar, então a gente tem que adaptar e ser resiliente, sabendo onde que vai alterar, mas a gente também tem que atacar a causa, também não pode ficar só remediando, também tem que prevenir de alguma maneira. E o Cerrado, ele é o berço das águas do Brasil, né? A maior parte dos rios, ele nascem no Cerrado, né? Então, são 2 milhões de quilômetros quadrados, 8 das 12 regiões hidrográficas do Brasil têm suas nascentes concentradas no Cerrado, integra os demais biomas, então a gente tem Pantanal aí perto de vocês, temos Pampa no sul, temos Mata Atlântica, Caatinga, Amazônia, e o Cerrado está no meio de tudo isso, fazendo essa integração. Tem uma posição estratégica, tanto do ponto de vista de integração com os demais biomas, mas também do ponto de vista de infraestrutura e distribuição da produção, né? Desde que a gente desenvolveu a tecnologia para produzir no Cerrado, a gente é uma região estratégica, está no centro do país, então está próximo de todo mundo, relativamente, é lógico. E aí acaba sendo relevante para a manutenção do nexo água, alimento e energia. Lembrando que a maior parte da nossa energia vem das águas. E quando a gente vai olhar a questão de emissões de gases e evapotranspiração, que também é importante para a questão do ciclo hidrológico, o Cerrado ele é pouquíssimo estudado. Aqui a gente tem uns pontos com torres de fluxo, que são torres que medem diretamente a emissão de gases de efeito estufa e também a evapotranspiração de forma direta. E no Cerrado vocês podem ver que a gente tem muita coisa nas bordas e pouquíssimo no meio, né, nesse repositório, né, que é o repositório da FluxNet, que é um consórcio de várias iniciativas para reunir estudos empíricos que monitoram aí a questão, né, dos gases no Cerrado e em outros biomas também. Então é preciso estudar mais. Lembrando, então, né, a questão das cash crops, né, que são
as commodities, né, cana, soja, trigo, milho, são muito produzidas no Cerrado e são importantes para a nossa balança comercial, né, e mais de 50% vem de lá, né, carne também. E aí, a gente tem também uma questão de expansão agrícola que resultou em 50% de redução na floresta nativa de Cerrado, nas áreas nativas, nos campos, cerrados também, né? E aí, a gente, com essa mudança bastante grande devido a essa demanda, né, por área, a gente pode ter também um aumento dos gases, das emissões de gases de efeito estufa, porque a gente tem áreas que supostamente sequestram menos carbonos, né? Muitos estudos dizem isso, né? As coberturas naturais, elas têm uma maior capacidade de fixação e as cultivos agrícolas nem tanto, apesar de que, né, elas também atuam, mas a gente tem uma perda nesse potencial. Então, é preciso, eventualmente, pensar num balanceamento, né, desse mosaico de ocupação. E, nesse sentido, essa mudança de uso do solo, ela causa mudanças climáticas, que, por sua vez, podem afetar nossa produção agrícola, porque você tendo uma temperatura maior, as plantas se comportam de maneira diferente. Então, a gente pode ter uma redução na produção, redução nas chuvas também, que reduz a produção de biomassa. E isso pode impactar potencialmente a segurança alimentar global. E aí a gente tem algumas perguntas, né? Qual que é o impacto dessa mudança de uso do solo no ciclo do carbono e no ciclo da água? Né? E daí o meu background é a hidrologia, então por isso que e aí eu comecei a estudar muito a questão da evapotranspiração e eu vi que o ciclo do carbono é intimamente relacionado. Então, vamos estudar carbono junto, que também é dentro da hidrologia, a gente estuda muito mudanças climáticas, e a questão do carbono está intimamente ligada à mudança climática. Então, uma coisa foi puxando a outra. E aí, né, como que as plantas interagem com esse ciclo e respondem? Então, a partir de qual momento, qual limiar de temperatura, a gente pode ter um efeito de desertificação, enfim, será que a gente consegue verificar esses efeitos in situ, com monitoramento, né? E será que é possível a gente, né, pegar uma bacia hidrográfica e planejar o uso dela de modo a reduzir a pegada de carbono e aumentar a disponibilidade hídrica, porque a gente também tem múltiplos usos para essa água, não só para produção agrícola, né, mas para uso humano, por exemplo. E então, será que a gente consegue achar os melhores lugares para o plantio, achar os melhores lugares para conservação? Será que existe, né, uma possibilidade de otimizar o uso do território, né, visando ao equilíbrio desses ciclos, né, do carbono e da água? Então, são perguntinhas que a gente acabou tendo. E aqui é o contexto do projeto. A gente está baseado em São Carlos, que é aqui na região central do estado de São Paulo, e essa figura da direita mostra, né, a cidade onde a gente está baseado. A gente tem uma bacia experimental, onde a gente vai fazer esse estudo de uma maior escala, e a gente também tem áreas experimentais em fazendas, onde a gente pode fazer o monitoramento in situ. E também podemos estudar alguma questão em área urbana, se for preciso. Temos parceiros espalhados em boa parte do país, então a gente pode também fazer repetições em outras condições, fazer estudo comparativo. Então, o projeto, ele ajuda a gente a ter essa expansão, né, de conhecimento para outras áreas. E, por fim, o objetivo nosso é usar e validar abordagens avançadas para monitorar e modelar os gases de efeito estufa e evapotranspiração através de monitoramento in situ, né, com amostragens, nesses usos estratégicos de ecossistemas naturais. Aqui é rapidamente uma metodologia, né? Então a gente tem uma área com uma torre de fluxo, que consegue medir, né, esses gases, né, e evapotranspiração numa área de cerrado, e também a gente consegue identificar respostas de uma área de pastagem, mas a gente estava muito refém de duas áreas, então a gente, nesse projeto, vai comprar um aparato móvel, uma torre móvel, que a gente pode levar em outras áreas da bacia e também medir, por exemplo, cana, soja,
cítricos, áreas ripárias, e aí a gente consegue ter uma amostragem de todos os usos do solo da bacia que a gente monitora. Aí a gente vai fazer um processamento desses dados para ter, né, uma resposta em relação, né, ao balanço hídrico e de carbono dessas áreas, e aí isso vai servir de base para um repositório, né, futuramente isso até vai ajudar, vai poder ser utilizado externamente, né, como subsídio, por exemplo, à tomada de decisão do poder público, até da iniciativa privada, mesmo porque a gente está num processo de regulamentação do mercado de crédito de carbono, então a gente precisa das respostas dos diferentes usos do solo, porque daí, para você emitir um certificado de sequestro de carbono e vender isso, comercializar isso, negociar isso em bolsa, você precisa de informações empíricas de campo para saber, né, quanto que isso vale em redução de emissão, e aí poder vender isso no mercado. Então, a ideia também é que isso não fique só nas perguntas científicas, que são muito pertinentes, né, do ponto de vista estratégico, desenvolvimento, mas também que sirva, né, como subsídio para outras questões aí da sociedade, como crédito de carbono. Aí, tendo, né, como base essas torres de fluxo, que a gente chama de eddy covariance, que é correlações de turbilhões, a gente acaba fazendo um balanço dos turbilhões de gases, né, uma técnica bem avançada, e também fazendo amostragens mais pontuais, com câmaras de fluxo, que são câmaras que a gente coloca no solo e consegue medir quanto que está saindo de gás daquela porçãozinha de terra. A gente vai fazer essa amostragem, e vai modelar através de equações que vocês veem né, no ciclo básico aí, né, como a equação de Pima-Monti, né, para evapotranspiração, a gente vai calibrar alguns parâmetros com esses aparatos de campo, e também o balanço de carbono, que é a troca líquida ecossistêmica. Se ela for negativa, é que a gente tem um ecossistema ou uma cobertura que sequestra carbono, e se ela for positiva, é que a respiração, né, ela acaba sendo maior, né, do que a parte de produção primária bruta, que é a segunda parte da equação, e aí a gente tem mais emissão. Então, a gente vai, né, calcular, expandir séries, né, de dados, tanto para evapo como para NE, né, que é a troca líquida ecossistêmica, e aí a gente vai ter uma análise completa, né, dos ciclos da água e do carbono, né, para os diferentes usos do solo. Essa metodologia do eddy covariance, né, é bem interessante, que a gente mede vento, concentração de gás, temperatura, pressão atmosférica, radiação solar. É um equipamento bem legal, ele mede isso em alta frequência, e aí a gente coloca ele em cima da torre, que eu mostrei para vocês, e aí a gente consegue medir a concentração, né, do gás que a gente quer, que é água e CO2, são os principais que a gente mede. E aí ele mede a velocidade em três dimensões com esse anemômetro sônico. E aí tem um vetor velocidade resultante, e aí a gente verifica, né, para onde está indo esse vetor, e a gente pega os vetores positivos, né, e multiplica, né, pela concentração, e aí a gente tem aí a emissão. E aí a gente separa o que vem da área mais aberta, que é o pasto, a gente, né, fala, olha, essa é a amostragem da evapotranspiração do pasto, que vem da área mais natural, daí representa o cerrado. Pode fazer uma filtragem dos dados. E quando a cobertura ela é pequena o suficiente para a gente conseguir fechar ela dentro de uma câmara, a gente, né, faz dessa forma, que é um pouco mais fácil. E a gente consegue medir, né, tanto a parte dos fluxos de água e CO2, consegue correlacionar com a umidade do solo, e aí a gente monta, né, a gente fecha um pedacinho da vegetação e vai medindo a concentração desses gases, e aí, em relação a um curto espaço de tempo. E aí a gente faz a derivada, né, dessa curva, que daí vai ser a taxa, né, de emissão ou sequestro de carbono e a taxa de evapotranspiração. Então, é algo bem simples, porque a concentração ela tende a aumentar quando a gente fecha o sisteminha aqui. Daí, no campo, como é que vai funcionar, né? Então, a gente vai ter um sensor, né? Esse sensor que mede acima do dossel, e aí vai ser, né, uma representação
do ecossistema como um todo, mas a gente sabe também que abaixo do céu tem também uma dinâmica especial, e a gente vai medir abaixo disso e vai tentar detalhar bem, né, como é que funciona os ciclos da água e do carbono, né, nos diferentes níveis de vegetação, e verificar se isso é acoplado ou não, se tem uma relação entre eles. Na sequência, a gente vai também verificar diferentes condições de saturação do solo, então ambientes não saturados, onde o nível do lençol freático está, né, mais profundo, mas também a gente vai buscar áreas com afloramento de água subterrânea, porque daí a gente tem aquela condição de anaerobiose, e isso pode alterar o ciclo do carbono, como vocês viram lá no primeiro slide. E aí a gente tem alguns resultados esperados, né? Então a gente pretende ter os dados de campo com os dados de sensoramento remoto, e isso vai ajudar a gente a ter alguns índices hidrológicos, para a gente poder ter uma avaliação, se está seco, se está úmido, e também a questão do carbono, a troca líquida ecossistêmica. E aí, né, tendo isso para cada uso do solo e tendo a amostragem do uso do solo, a gente vai tentar fazer uma abordagem por bacia hidrográfica, fazer uma mudança de escala. E aí, por exemplo, para cada subbacia, a gente vai tentar verificar se o saldo de carbono ele é positivo ou negativo, e se o saldo de água, né, é positivo ou negativo, se tem, né, precipitação menos a evapotranspiração, está dando um valor positivo ou negativo, né, na forma de um índice. E aí, cada areazinha dessa, 1, 2, 3, 4, é um mosaico de diferentes usos do solo. Se a gente tem respostas para os diferentes usos e como eles estão distribuídos nas subbacias, a gente consegue fazer meio que uma média ponderada dos dois balanços, né, o hídrico e o de carbono. E aí a gente vai fazer uma análise bivariada, né, uma análise de cluster. A gente vai tentar verificar como que as bacias estão, se elas estão deficitárias do ponto de vista hídrico. Então, se ela tiver deficitária, ela vai estar que nem essa verdinha aqui, com um balanço hídrico menor, né, com valor menor resultante. Mas daí a gente quer ver, como é que está o balanço de carbono também. E aí a situação ideal seria um balanço positivo com um carbono mais negativo. Então, esse caso da bacia laranja aqui na nossa hipótese, né, que é o que a gente queria ver de situação ótima. Uma bacia que tem um saldo negativo, um balanço negativo de carbono, ou seja, ela sequestra carbono, diminui, né, emissão de gases, né, ajuda na reduzir a concentração de gases de efeito estufa, mas ao mesmo tempo a gente também tem água disponível para as atividades. Então, a ideia é verificar, né, como é que está o diagnóstico das áreas, com base no que a gente observou, mas e verificar também se a gente mudar os usos do solo, né, nas diferentes unidades de resposta, será que vai mudar esse cluster? Será que a gente tem maneiras de otimizar a escolha dos usos do solo, de modo a tentar puxar todo mundo para essa situação aqui do laranjadinha, né? Então, acho que na próxima vez que eu apresentar, vou até colocar umas setas aqui, tentando, né, como é que a gente pode mudar o quebra-cabeça da bacia para melhorar isso, né, e aí conseguir manter tanto a questão de resiliência às mudanças climáticas, redução das emissões, né, e trabalhar, né, nessa mitigação, mas também manter a água disponível para as nossas atividades produtivas. Parece utópico, mas, enfim, eu sei que a gente não consegue fazer isso para tudo, mas é importante mostrar alguns caminhos para melhorar, né, a situação da bacia. Alguns resultados parciais para vocês verem, né? Então, a gente fez alguns dados naquela torre fixa. Então, essa é a torre que a gente tem já montada, ela está no meio do cerrado, e ela consegue também enxergar um pouquinho do pasto. E aqui ficou pequeno para ver, mas, enfim, depois eu posso disponibilizar o PDF da apresentação. Mas vocês podem ver que a resposta quanto à evapotranspiração é bem diferente entre o cerrado e o pasto. Na época de seca, desculpa, o pasto ele para de evapotranspirar, ou seja, para de enviar água para a atmosfera. Isso pode impactar, por exemplo, na distribuição das chuvas, né, porque o vapor local ele é muito importante, né, para a precipitação que ocorre localmente. A gente sabe que muita água vem lá da Amazônia para a nossa região, mas se a gente não tiver uma umidade local, a chuva ela
pode ser menor, né, principalmente as chuvas convectivas, e a gente tem, né, uma franca recuperação da evapo assim que começa a chover, né, então, as coberturas menores, elas têm uma dependência bem preeminente aí da questão da chuva, né, e então a gente precisa tentar garantir a manutenção desse ciclo hidrológico através do planejamento do território, né, então é bem importante nesse sentido, manter o ciclo hidrológico. Aí, nesse sentido, a gente publicou recentemente, vocês podem acessar através do QR Code, esse trabalho, né, que buscou melhorar a representatividade dos dados obtidos com a torre através de sensoramento remoto, e aí a gente também conseguiu, né, através, né, de sensoramento e os dados de campo, fazer uma análise usando inteligência artificial, né, a famosa IA, mas aqui no caso machine learning, para verificar quais parâmetros ambientais influenciavam mais na fenologia, no comportamento, na fisiologia da planta, né, dado pela condutância estomatal, né. E aí a gente verificou que fatores externos, como o déficit de pressão de vapor, né, acabam sendo preponderantes, mas questões fenológicas também são dominantes aí no caso de provocar um aumento ou uma diminuição da capacidade da planta evapotranspirar. Aqui alguns resultados, né, a gente pode ver que se a gente filtrar os dados usando uma técnica de footprint, usando sensoramento remoto, a gente consegue melhorar os resultados da torre, né, então, pegar só dados que vêm de cerrado, mas analisar, né, minuciosamente, né, de onde vêm os fluxos, usando sensoramento, é algo bem legal. O conteúdo de água no solo e o déficit de pressão de vapor influenciam muito na evapotranspiração frente a outros parâmetros ambientais, e tem uma grande dependência na sazonalidade, né? Os parâmetros mudam muito de acordo com a estação. Vocês viram no gráfico anterior também. Então, esse resumo de resultados aqui diz muito sobre isso, né? Aqui em cima a questão da sazonalidade, né? E a mudança, né, da correlação entre a pressão de vapor e o condutância estomatal, mas, né, aqui em relação a outras questões, mas a gente sempre, né, destaca aqui a questão da pressão de vapor e também a questão do índice de vegetação, né, a questão da fenologia pode influenciar de alguma maneira. E aqui um segundo trabalho, daí esse foi só sobre carbono, a gente avaliou, né, a troca líquida ecossistêmica, tanto para o cerrado como para o pasto, e a gente vê que na estação seca e na estação chuvosa tem um comportamento diferente. Na estação chuvosa, tanto o cerrado como o pasto têm comportamentos muito parecidos ao longo do dia, mas na estação seca, o pasto ele absorve menos carbono, né, justamente porque a planta tem mais dificuldade de encontrar água no solo, né, porque as raízes são menos profundas, então ela tem uma produção de biomassa menor, né, então a sua atividade fisiológica diminui, né, expressivamente, e daí, consequentemente, ela sequestra menos carbono, frente a uma vegetação arbórea, né, nativa, como o cerrado, que consegue ter mais resiliência na época seca e, assim, absorver mais carbono. Então, aqui tem alguns resultados, né, o trabalho concordou, né, com resultados anteriores, né, que esse gráfico à direita mostra isso. E esses dados, por exemplo, se vocês ficaram curiosos, né, vocês podem entrar, né, no Ameriflux, que é um repositório de dados, então tudo foi disponibilizado já, né, a gente tem as publicações, vocês podem acessar por aqui, é só procurar no Ameriflux o site BRIAB, né, a área BRIAB, que é o nome do ponto que a gente trabalha, que tem toda a descrição, e nas publicações tem o link para os dados, né, então tem que entrar nas publicações, e assim vocês conseguem baixar os dados e trabalhar com eles, publicar com eles, é super tranquilo. Se tiver dúvida, é lógico, tem o nosso contato aqui, para vocês, né, conseguirem, às vezes, eventualmente precisa tirar alguma dúvida, enfim, às vezes quer fazer um trabalho junto, mas os dados já estão disponíveis, essa é a missão, né,
feito com financiamento, dinheiro, né, público, é importante que a gente tenha isso e que dê reprodutibilidade para os nossos trabalhos. Aqui é um resumo da nossa equipe que está envolvida, então tem gente de todo o Brasil, né, tem gente de outros lugares, como o pessoal de Hamburgo, da Alemanha, que ajudou a gente no processamento dos dados, né, dessa primeira versão, primeira leva. Agora a gente vai ter, né, uma expansão dos dados para outras áreas, para os outros usos, né, incluindo essa análise bivariada no final. Então a gente tem aí diferentes expertises envolvidas, né, Embrapa também para ajudar a gente na questão da comunicação desses resultados para os produtores, né? O pessoal do Max Planck, que é a vanguarda nessa questão de fluxo de gases, né? E a equipe de estudantes, né? Que basicamente são pós-graduandos, mestrado, doutorado, alunos de IC também que nos ajudam nessa questão de ir para campo e fazer os trabalhos e monitorar. Eu deixo aqui meus contatos, né, meu agradecimento já, né, a oportunidade de falar para vocês, fico à disposição, né, enfim, a gente está na pós-graduação, engenharia hidráulica e saneamento, né, e a gente, né, todos os anos recebe pessoas do Brasil inteiro para trabalhar conosco, tanto nessa temática, né, que envolve aí questões mais ecossistêmicas, evapotranspiração, questão do carbono, mas também outros trabalhos com a questão da água subterrânea, a questão de interação rio-aquífero, a parte de erosão do solo, produção de sedimentos. A gente também tem outras linhas de pesquisa e agora sempre nesse mote aí de tentar contribuir para a sociedade para um futuro mais seguro do ponto de vista hídrico, né, e alimentar, né, e, enfim, a gente, né, tem buscado desenvolver pesquisas que apontam para soluções nesse sentido. E é isso. Muito obrigado, pessoal, e agora fico à disposição para as perguntas. Obrigado, professor Jamil. Muito interessante aí a sua apresentação, esse projeto bastante amplo, né, em termos dos objetivos, né, e muito relevante aqui para nossa região, que tem tanto agricultura, pecuária, né, como aí o professor colocou. Iniciando aí as perguntas, né, eu fiquei assim intrigado essa questão da pecuária, né, vocês estão pensando assim em avaliar tipos distintos de sistemas de produção da pecuária, né? Porque você pega uma pecuária mais extensiva, com menos sistema de produção mais simples, né? E uma mais sistema de integração, por exemplo, deve ter bastante diferença, né, em termos desses resultados. Não sei se, professor, vocês pensaram algo nesse sentido? Então, isso é bem importante colocar, né? A gente é muito refém do nosso universo amostral, né? A gente tem a nossa rede de apoio nas bacias, né? O senhor sabe como é difícil, às vezes, acesso às fazendas. Então, a gente tem uma fazenda que é parceira e lá é a pecuária mais extensiva e eles têm mudado o foco da produção para soja então, e cana de açúcar. Então, a questão da pecuária está ficando meio de lado, né? E na bacia experimental também tem migrado muito para o eucalipto. Então, a gente tem uma dificuldade nisso. Então, pensando nisso, a gente trouxe parceiros da Embrapa Pecuária Sudeste, e aí a ideia é que eles ajudem, né, e agora com o aparato móvel, a gente tentar levar, por exemplo, lá na área experimental deles, e testar diferentes manejos. Mas isso fica também muito a critério do design experimental dos estudantes que estão por vir, né? A princípio, a gente vai focar na bacia experimental, que não tem todos os manejos, e aí o nosso foco é mais, né, no sentido de verificar como é que funciona a dinâmica, contexto mais integrado, assim, do uso, né, contexto de bacia, mas a ideia também, né, com o pessoal da Embrapa é, eventualmente, ter spin-offs, né, e aí também avaliar diferentes sistemas de manejo. Mas eu acho interessantíssimo, né, que vai depender muito, né, das convergências aí dentro do projeto, a gente tem essas áreas para mostrar. Certo. Então, eu abro as
palavra aí quem quiser perguntar. Eu acho que o Felipe levantou a mão. Pode falar. Opa, boa noite. Obrigado, professor Jamil aí, Ana Luísa também por ter trago o professor Jamil. Muito interessante sua palestra, parabéns. Obrigado. Bacana mesmo. Obrigado. Professor, a minha pergunta é se algum outro país ele já utiliza esses dados para desenvolver as políticas públicas deles de bacia hidrográfica ou de licenciamento ambiental. Se já tem algum exemplo da utilização desses dados em outro país, entendeu? Sim. Então, excelente pergunta também. A gente tem... eu, assim, desconheço para te dizer, assim, de pronto, né, de onde a gente pode encontrar utilizações mais diretas, né, do dado, mas é claro que se a gente buscar, por exemplo, o próprio Ameriflux, né, que é o repositório onde a gente coloca os dados de fluxo e as outras, os outros membros da rede, né, que aí cada continente acaba tendo um repositório separado, eles estão intimamente relacionados com órgãos que fazem políticas públicas. Por exemplo, não sei se você reparou no site da Ameriflux, ele está vinculado ao Departamento de Energia do pessoal lá dos Estados Unidos, né? E aí o Departamento de Energia é responsável aí justamente pela questão da segurança energética, eles têm uma questão sensível, né, a parte de emissões, e também acaba que colabora, né, de forma, digamos assim, indireta, né? Para você ter uma noção, essas redes, né, como é importante colocar o dado no repositório, quando o pessoal da NASA ou dessas agências de dados espaciais vão fazer validação dos dados de sensoramento remoto, eles precisam de dados de solo, então essa rede ajuda nessa validação. E daí, por exemplo, dados de sensoramento remoto, é notadamente sabido que a gente utiliza eles para praticamente quase tudo em sentido de política ambiental, né? Tanto da questão de planejamento de uso do solo, isso não é só no Brasil, é em todo lugar, mas também a questão climática, né? Então, previsão do tempo, isso é serviço público, na verdade. Então, assim, o vínculo, ele é meio que... eu posso dizer que a gente trabalha mais na ciência de base, né? Na base de conhecimento, e aí isso vai escalando, né, e aí vai chegando nas pontas, que são esses serviços, e são políticas, a própria questão da política de crédito de carbono, tem que ter uma base empírica, tem que ter um inventário de carbono para você poder quantificar, né, o valor. Então, outros países com a regulamentação já feita, utilizam desses dados, né, o Brasil ainda está caminhando, né, o mercado ainda não está 100% regulamentado, então a gente tem que tem essa missão agora, né, de conseguir dar significado para isso, mas se a gente pensar certinho... Tudo bem? Não, eu falo ortoga também, né, por exemplo, ortoga, que você disse ali, que você vai conseguir avaliar na bacia hidrográfica quanto que ela ficou de água para ser utilizado, para a ortoga. Exato, também. É que a gente trabalha mais com a parte, né, de vapor da água, né, evapotranspiração, mas que faz parte do ciclo hidrológico e acaba ajudando a gente a calcular ali o balanço hídrico, né, ou se a bacia está em excedente ou se está em escassez, e a evapotranspiração é variável-chave, porque a gente calcula a evapotranspiração de referência, é fácil de calcular, é fácil de obter, mas é de referência, uma evapotranspiração que a gente, né, pode falar que é potencial. A real, ela é outra, e esses dados mostram a evapotranspiração real. E aí é o que está acontecendo na bacia, e muitas vezes a gente não tem, né, essa informação tão bem detalhada, mas daí, lógico, são informações pontuais, elas ajudam a validar os modelos mais espacializados, e aí, enfim, né, a gente consegue ter um balanço hídrico mais acurado, aí isso vai ajudar, né, na decisão de outorga, né, de recursos hídricos, isso também... mas você percebe que são usos indiretos, né, para o que a gente faz aqui, e a nossa vontade no projeto é que lá na frente a gente consiga, sei lá, soltar o que a gente chama de policy briefing, né, que são pequenos textos, dando um pouco de significado para aquilo, para que o tomador de decisão, né,
o gestor ele consiga saber para que serve aquilo e direcionar para quem vai usar, sabe? Então, tem essa missão que nós devemos à sociedade também, sabe? É muito importante sua pergunta, né, para a gente fazer essa reflexão. Sim, obrigado, professor. Meu trabalho de TCC foi com a área de hidrologia também, sabe? E eu lembro que, na época, eu li alguma coisa sobre Israel. E Israel, as políticas públicas deles, a gestão da água lá é feita por bacia hidrográfica. Eles fazem essa avaliação separada por bacia, quanto que é de ortógona, toda a legislação ambiental é baseada nas diferentes bacias que eles têm. Aqui a de recursos hídricos também é assim, né? E o problema nosso é que a nossa de recursos hídricos, a unidade hidrográfica, a legislação ambiental é onde é o mínimo, né? E isso às vezes não conversa muito bem, né? E tem poucos dados também, né? Os dados, eu lembro que tinha, para cá, para o Mato Grosso, quando eu fiz mesmo, eu tinha as estações meteorológicas de Cuiabá, de Sinop, uma muito distante da outra, e com dados menos de 50 anos, que para hidrologia não é tão interessante, né? É dados de 20 anos, 10 anos que tinha aqui. Mas obrigado, professor. Não, é isso mesmo. Mas hoje em dia, viu, Felipe, a gente tem vários repositórios que estão, assim, a Ana faz um trabalho fantástico. O Brasil, por mais que pareça que a gente tem um contraste muito grande nas regiões, né? Mas quando a gente olha para a situação global, a gente tem os dados, né? Não precisamos olhar globalmente, mas vamos olhar para a América do Sul, né? O Brasil é anos-luz à frente da maioria dos países da América do Sul. Na verdade, talvez seja mais avançado no sentido de disponibilização de dados. É lógico que tem contrastes, tem, né? O Centro-Oeste, o Norte, tem menos dados, mas a gente tem essa disponibilidade bem grande, e hoje em dia, com a questão do sensoramento remoto, a gente tem conseguido suprir algumas lacunas, mas agora a gente está meio que num ponto crítico, né? A gente tem que continuar ampliando a rede de monitoramento, e isso, né, a gente não tem conseguido com tanto sucesso em todos os lugares. Então, é uma dificuldade, assim. Então, nós, assim, como academia, a gente tem que sempre alertar para essa questão, porque senão lá na frente, quando a gente tiver que tomar a decisão, seja, será que eu posso furar poço, será que eu não posso, será que eu posso pegar água ou não, se a gente tiver dado, não consigo tomar decisão, né? Então, principalmente para as áreas aí, né, Centro-Oeste, Norte, a gente tem que ampliar a rede, mas a gente, né, felizmente estamos à frente de muita gente, mas fazendo uma comparação com países mais desenvolvidos, a gente está bem atrás, então a gente tem que correr um pouquinho nesse sentido também. Mas melhorou bastante. Da época que eu e Camila fizemos faculdade, os dados eram muito difíceis de conseguir. Hoje em dia a gente entra nos repositórios, tem, sei lá, dados, né, reamostrados, 30 anos de dados, né, a gente consegue, às vezes, pegar uma aproximação ali para a área muito bem feita, né, então isso melhorou um pouco, né, ou muito, na verdade. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor Luiz, eu só gostaria de agradecer novamente ao Jamil por ter aceito participar aqui do nosso seminário. É uma honra ter ele aqui com a gente e eu fico muito feliz mesmo. O Jamil é meu amigo, me ajudou muito, me ajuda muito, um companheiro, assim, a gente sempre pode contar com ele. Obrigadão, Jamil. Obrigado, vocês podem contar comigo, eu também conto com vocês, né, acho que a gente tem que sempre tentar integrar, né, acho que a pós-graduação tem esse papel, né, de trabalhar junto, unida, né, eu falei, a Camila depois me mandou mensagem, a gente é da área de ciências ambientais, né, que a área é multidisciplinar, né, eu faço parte de um programa de ciências ambientais no UFMS, que é Recursos Naturais, né, e aqui é Engenharia Zoom, mas Engenharia Zoom é uma área da engenharia que é também interdisciplinar, e assim, é muito até as linhas de pesquisa são muito parecidas, né, com a área de ciências ambientais, acaba que cai muito no arcabouço da engenharia, mas as revistas científicas de ambas as áreas, o que a ciências ambientais considera como os melhores veículos, a engenharia Zoom também considera, isso a gente vê, né, nos periódicos.
Então, são áreas que caminham muito próximas, né? No CNPq é junto, eu estou nas ciências ambientais, nós estamos, né? O CNPq é ciências ambientais, a CAPES faz a separação, mas é importante, né? A integração na pós-graduação, né? A gente integrar cada vez mais, hoje em dia, com o MIT, né? Estamos sempre juntos. Então, enfim, quando vocês vierem para São Carlos, estiverem passando por aqui, ou precisarem de qualquer coisa aqui na escola, a gente segue à disposição. E, enfim, eu espero tê-los aqui também algum dia, né, em alguma oportunidade, a gente fazer algum seminário, alguma atividade. Isso vai ser bem legal também. Excelente, professor. A devolutiva é a nossa aqui, professor, tá? Ana Luísa, você vai disponibilizar a lista aí para o pessoal? Sim, eu queria agradecer, né, ao professor Luiz Otávio pela oportunidade, e a professora Camila também, né, de ter falado sobre o Jamil. Achei muito interessante a pesquisa dele. E eu só queria encerrar aqui perguntando sobre a parte de metodologia que vocês utilizaram, já que é uma pesquisa de vários anos, né, vocês, né, vai ainda seguir mais alguns anos. Vocês acham que a metodologia utilizada atendeu a necessidade de vocês? Tiveram que se adaptar ao tipo de instrumento utilizado? Como que foi isso? Como que vai ser, né, no futuro aí? Então, eu não sei se você percebeu, mas os dois artigos que a gente apresenta no final, né, eles são artigos específicos de uma área, né, de estudo, que é a área lá que a gente tem o Cerrado e o Pasto adjacente, e a gente fez um estudo local. É lógico que a gente tenta trazer um contexto regional, continental, mostrar a importância ali do Cerrado, né, da pastagem, né, a questão, né, mais ampla, né, a gente tenta também chegar em conclusões mais amplas, né, nesse sentido, para ter uma utilidade, né, para quem nos lê, mas são limitados ali, os dados são limitados àquele ponto. Então, a nossa ideia, né, nesse projeto que a gente vai começar, é ganhar escala, né, sair da escala local e para a escala de bacia, ir para outros usos, né, tentar usar o sensoramento remoto para fazer alguma correlação e aí, eventualmente, calibrar algum modelo e expandir a área, e aí a gente chegar em conclusões mais gerais, então, para o que a gente estuda, né, e que sejam mais abrangentes do ponto de vista ambiental, né, que não seja só relativo a uma condição. Mas a gente sabe que isso é um processo longo, né? A gente não... Porque uma coisa é para você montar uma torre, colocar gente lá medindo, ir a cada 20 dias coletar dado, porque o dado disso é pesado, são 2 GB de dado a cada 15 dias, né? Esses dados de fluxo, quando a gente mede contínuo. Ou se a gente vai medir pontualmente com aquelas câmeras, tem que ir lá e ficar o dia inteiro medindo. Então, assim, é trabalhoso. E aí, por isso que a gente valoriza bastante o resultado, para aquela área, mas a gente tenta dar um significado maior. Mas a gente sabe da limitação disso. Mas para conseguir chegar, por exemplo, no upscale, a gente precisa de profissionais com outras capacidades, que saibam mexer com grandes volumes de dados, né, com imagem de satélite, e aí fazer essas correlações, e daí a gente vai tendo que ampliar o time. Então, assim, essa é a dificuldade. Na verdade, metodologia, o passo a passo, a gente sabe o que a gente tem que fazer. O problema depois o desafio do professor é colocar as engrenagens funcionando. Então, o cara lá no campo medindo, e depois o cara que vai processar tudo isso no laboratório, e o outro que é bom de sensoramento, bom de programação, que vai juntar tudo isso, o outro que é bom de escrita e que vai colocar significado, o outro que tem uma inserção, né, no setor público para levar os dados. Então, é uma fábrica, assim, né, uma linha de produção comprida, né, e daí a gente precisa de tempo. Mas a dificuldade nem é tanto metodológica, mas eu digo que hoje a gente tem tudo à disposição, né, o problema é ter gente para fazer isso, né, porque são várias etapas com perfis diferentes. Às vezes um aluno que trabalha bem no campo, ele não trabalha tão bem num laboratório o dia inteiro, no computador, ali no ar-condicionado, programando. Às vezes ele é bom de ir lá, mexer e ter ideia de montar instrumento e tirar e pôr.
e às vezes esse perfil não está, às vezes também a pessoa não tem a maturidade de trabalhar os dados no momento que ela está coletando, então tem essa dificuldade. Então, é o nosso desafio da pós-graduação, na verdade, né? Então, por isso que tem equipe, né? Então, é trabalhar com o máximo de pessoas possível para conseguir dar conta dos diferentes desafios, né? Acho que é isso. Obrigada pela resposta. Imagina. Eu agradeço. E é bom fazer essas reflexões. Acho que hoje, o bom do seminário de hoje me fez refletir alguns aspectos, né? E isso é interessantíssimo. Ainda mais que a gente está começando, né? Um projeto. Então, enfim, tem muita água para passar por debaixo da ponte. Ótimo, professor. A gente fica satisfeito aí que a conversa foi interessante aí para o professor e também para nós, né? Para os participantes ali tá o link, tá? Para vocês fazerem aí entrarem no sistema ali, marcarem a presença. A gente agradece o professor, a professora Camila aí pela mediação, a Ana Luísa pela apresentação. Um forte abraço aí. O próximo seminário, se eu não me engano, é segunda-feira, né? Dia 7. Aí, quem quiser participar, a gente vai estar aqui nesse mesmo horário, tá? Um abraço para todos. Um bom final de semana. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa semana.